Propriedades da igualdade. Reflexiva vem de reflexo. E o reflexo, a gente lembra espelho. Quando a gente se olha no espelho, o que a gente vê do outro lado? Nosso reflexo, a gente vê a gente. Então é como se o A aqui estivesse olhando no espelho e ele visse o próprio A. Eu posso dizer também que o que está no primeiro membro está no segundo, ou o que está no segundo membro está no primeiro. Em números, eu poderia representar dessa forma. Se o 2 ele se olha no espelho, ele vai ver ele próprio. Então, reflexiva quer dizer que o que tem no primeiro membro tem no segundo, ou o que está no segundo tem no primeiro. Simétrica quer dizer se vem de simétrico. Simétrico é uma igualdade ao contrário. Aqui ele diz que A é igual a B. Isso é equivalente a dizer que B é igual a A. Ou seja, é você escrever ao contrário. Vou colocar aqui em números para que a gente entenda melhor. 2 mais 5 é 7. Agora eu vou escrever ao contrário. Se eu escrever da esquerda para a direita, agora eu vou escrever deste para este. Então vai ficar 7 é igual a 5 mais 2. Então a propriedade simétrica é uma igualdade ao contrário, ou seja, você escreve de trás para frente. Outro modo de colocar um exemplo seria da seguinte forma. Simétrico significa igual ao contrário. Existem vários tipos de simetria. Esse aqui que eu vou demonstrar para vocês é um deles. Existe uma linha aqui que está dividindo a figura ao meio. Quando eu pego essa figura e dobro ao meio, veja que as partes elas coincidem, ou seja, ela ficou dividida ao meio, só que ao contrário. Então ele diz que a simetria é uma igualdade ao contrário. Então, ó, quando eu dobro aqui, fica igual. A mesma coisa acontece aqui nesse coração. Aqui se chama eixo de simetria. Então, quando eu dobro, as partes coincidem. Nesse triângulo também, ó, ele tem um eixo de simetria e quando eu dobro, ele fica igual ao contrário. As partes se dividem ao meio e ficam iguais ao contrário. Nesse outro caso aqui, nessa figura, ela tem o seu eixo de simetria, na verdade não existe. Mas quando eu dobro ela, tento dobrar, eu não consigo encontrar o eixo de simetria dela. Então essa figura aqui ela é assimétrica. Então a propriedade simétrica é uma igualdade ao contrário. É como se eu pegasse os números que estão aqui e invertessem eles dessa forma, ao contrário. Ó. Ou seja, eu escrevi eles ao contrário. Aí eu preciso só corrigir, né, a posição, porque aqui eles ficaram realmente ao contrário. Mas essa é a ideia. A propriedade transitiva, ela diz que se A é igual a B e B é igual a C, então A deverá ser igual a C. Se esse B aqui é igual a esse B, então os extremos devem ser iguais. O modo mais interessante que eu gosto de fazer é cancelar os B's e apenas dizer que o que sobra, que é A e C, eles são iguais. Esse símbolo que está aqui significa I. Colocando essa propriedade em números, ficaria dessa forma. 2 mais 5 é igual a 7. E 7 também pode ser escrito 8 menos 1. Se esse 7 é igual a esse 7, então as pontas também devem ser iguais. Então, quando eu faço 2 mais 5 e 8 menos 1, eles se tornam iguais. 2 mais 5, 7, igual 8 menos 1, 7. Ou dessa forma aqui também eu posso cancelar e igualar essas operações. Uma forma de compreender essa propriedade transitiva seria da seguinte forma. Aqui eu teria 3 potes, que seria pote A, pote B, pote C. Esse aqui está fechado e eu não sei o que está dentro dele. Esse aqui está fechado, não sei o que está dentro. Esse aqui está aberto e eu sei que o que está dentro dele é uma laranja. Ele diz que o pote A, que é esse, é igual ao B. Ou seja, eu posso descobrir o que tem no pote A
e no pote C, sem abrir os potes, apenas sabendo o que tem no pote B. Aqui ele afirma que B é igual a A, ou A igual a B, ou seja, o que tem no pote B, tem no pote A. Se no pote B o que tem é laranja, no pote A também terá uma laranja, porque ele disse que o que contém B contém A. Então, o que está no pote B está no A. Já do outro lado, ele diz que o pote B ele é igual a C. Ou seja, se o que tem no pote B é uma laranja, então o que tem no pote C também deverá ser uma laranja. Então, o que contém no pote B tem no C. Eu não, ele está fechado, eu não sei o que tem, mas se ele afirma que se o que tem B tem C, então aqui é laranja. Aqui eu posso concluir visualmente, ó, que a conclusão desse pote ser igual a esse é a mesma coisa do que tem B. Então, realmente, A é igual a C. A é igual a C. Então, concluir sem ter que abrir os potes. É uma conclusão lógica.